Olá, amada igreja de Xincaraí, bom estarmos juntos para continuarmos compartilhando a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, para nos transformar. É o nosso alimento, é o nosso pão de cada dia, é dela que nós precisamos. Então, vamos continuar aí falando sobre fé, tá? O justo viverá pela fé. Vamos recapitular algumas coisas sobre essa verdade, esse estilo de vida, dessa obra da cruz que nos chamou para viver dessa maneira. Porque se uma coisa agrada a Deus é fé. E esse é o nosso estilo de vida, de crer que Deus fará aquilo que nós sabemos que Ele prometeu. Então, quando nós conhecemos a verdade essa verdade libertadora, ela gera fé no nosso coração e nós nos posicionamos, nós vivemos por essa verdade. Isso é fé. É você ouvir a verdade, ela ser revelada no seu coração, você ouve, você responde a ela, você se posiciona, você obedece. E é maravilhoso porque nós fomos chamados à obediência por fé. Obedecemos a palavra de Deus porque cremos na palavra de Deus, porque ela é a nossa bússola, é a palavra final na nossa vida. O que Deus diz é o que vale. Não é o que vemos ou as circunstâncias que comandam. Nós temos que aprender a viver assim, ok? E eu digo para você, isso cresce na nossa vida. Você saber uma verdade não significa que ela está enraizada em você. Então, ela precisa ganhar espaço, raízes, volume, espaço dentro de nós. As raízes têm que se aprofundar para que aquilo não seja roubado de nós. Se um assunto, um conteúdo, até mesmo no meio secular, eu sou professor de matemática, se você estuda um assunto superficialmente, facilmente você esquece. Mas se você se aprofunda, gasta mais tempo, aquilo ali começa a fazer mais parte de você e passa muito tempo depois, aquilo ali faz parte, você lembra, você sabe como resolver. Por quê? Porque você se aprofundou. A verdade, no nosso espírito, precisa se aprofundar, renovando a nossa mente na palavra. Agora a verdade tem que crescer e se fazer parte de nós. Sei que parece algo estranho, mas a palavra de Deus cita várias vezes sobre Cristo ser formado em nós, sobre que nós somos um com o Senhor. Então a palavra de Deus sim pode fazer parte da minha vida, ok? Ser parte de mim, de modo que não seja tirada. Jesus declarou isso para Maria, olha, para Marta e Maria. Maria, sua irmã Marta, escolheu a melhor parte, não lhe será retirada. A verdade de nós, ela tem que ser, digamos, tatuada, você pode dizer assim, no nosso espírito, porque assim ela faz parte de nós, ok? Não pode ser roubada. A casa que é construída sobre a rocha, ela não cai. Por quê? Porque está firme, está sobre o alicerce. A verdade em nós tem esse papel de nos estabelecer, nos tornar firmes, e ninguém pode roubar, ok? A verdade, quando cai à beira do caminho, quando ela não é valorizada, é negligenciada, vem o diabo na parábola do semeador e arrebata do coração. Por quê? Porque está à beira do caminho, não pode ficar à beira, tem que ficar no lugar certo, ok? O pastor Rodrigo fez uma série maravilhosa sobre a semeadura, você pode voltar lá e assistir, ok, no YouTube, muito boa, sobre essa questão da semente no nosso coração. O pastor Hélio também fez uma série sobre isso. Então, tem material para a gente ouvir e crescer, porque a fé vem pelo ouvir. Então, o justo viverá pela fé. Temos aí aprendido sobre isso em Abacuque 2,4, diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Fala de não confiar em si mesmo. Vamos recapitular algumas coisas, ok? Viver pela fé é o contrário de viver pela soberba, né? Soberbo, orgulho, diz do homem confiar em si mesmo, de se gloriar na sua capacidade, no seu braço. Mas a fé, ela está unicamente baseada naquilo que Deus diz e não na nossa inteligência, ok? Nossa inteligência tem um papel importante, nós vivemos pela palavra de Deus, pelo que Deus diz, mesmo que não faça sentido para a nossa mente. Vamos conversar isso sobre hoje, ok? Porque as coisas de Deus, o homem natural não aceita. Vamos conversar sobre isso, tá? Já vamos explicar. Em Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé
em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. De fé em fé, é do início ao fim, é pela fé. Sempre vai ser pela fé. A justiça de Deus é pela fé. O homem é justificado pela fé e a partir de agora ele vive pela fé. O justo, ele vive por fé. Em Gálatas 3:11, só estou lendo os 4 textos que se referem ao justo viver por fé. Gálatas 3:11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ou seja, o homem ele é justificado pela fé, não por uma performance, mas não somos salvos por causa das boas obras, mas somos salvos para as boas obras que Deus já preparou para nós, para que andássemos nelas. Então, você é justiça de Deus. Viver pela fé é fruto da justiça, ok? Ser justiça é o ponto de partida. Ser nova criatura é o ponto de partida do viver pela fé. Quem pode viver pela fé? Quem é justiça, quem é nova criatura, ok? Então, quando se diz justo nesses textos, não diz respeito a alguém imperfeito, ok? Mas se diz aquele que foi justificado. Em Hebreus 10:38 diz: todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não se compraz a minha alma. Fala sobre o justo viver por fé. É uma questão também de perseverança, ok? Então, conversamos sobre o justo vive por fé. E o justo, como eu mencionei, né, fala da justiça de Deus, não perfeição, ok? Aquele que quer andar com Deus. Quem é o justo? Aquele que quer andar com Deus. Diz respeito ao ato inicial de receber a Cristo. Você recebeu Jesus, então você é declarado justo, ok? Não significa alguém perfeito, alguém que está em transformação, mas diante de Deus você é aceito, você é justo, você recebe a justiça de Deus, ok? Você se torna justo porque Jesus te declara justo. Ele trocou, ele pegou a justiça dele e colocou sobre você. Você se declara justo porque Jesus é justo, você recebe a justiça dele, ok? A justiça de Jesus, como Jesus é justo, você é justo, ok? Então é um ato inicial de receber Jesus, então está qualificado para viver pela fé. Então ser justo é o ponto de partida de viver pela fé. Então, como eu havia mencionado, né, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus pegou os nossos pecados, colocou sobre Jesus, pegou a justiça dele e colocou sobre nós. Que troca maravilhosa, né? Essa aí foi maravilhosa. Foi muito bom pra gente. Jesus sofreu, mas ele, graças a Deus, Deus não deixou a alma dele na morte, ele ressuscitou. Nós ressuscitamos com ele, mas ele não conheceu o pecado. Na 2 Coríntios 5:21, na nova versão transformadora, diz: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Você é aceito por Deus, ok? Por causa de Jesus. Você pode colocar diante de Deus, porque o sangue de Jesus te qualifica a estar diante de Deus. Você não será fulminado, ok? Ele te qualifica. Quando Isaías se colocou diante de Deus, ele: Senhor, meus olhos viram um rei, e eu sou um homem de lábios impuros. Veio um anjo, pegou uma brasa e tocou nos lábios dele. Ou seja, a impureza foi removida. Agora ele pode ficar ali, sem consciência de culpa e condenação. Por quê? Porque Deus estava justificando ele, tocando nele. Então Jesus fez isso com a nossa vida. Ele nos justificou e agora você não precisa temer estar diante de Deus. Você é filho dele, você pode voltar para ele. O filho pródigo, como estava voltando para o pai, correu, o pai estava de braços abertos. Não existe restrição para filhos. Filhos têm acesso ao pai, você corre para ele, ele sempre te recebe. Vou falar isso de novo, filhos têm acesso ao pai. Você é filho, mas eu estou afastado, você tem acesso ao pai, é só voltar. Só corre para ele. Estou falando sério, corre. Mas eu estou meio enrolado, tenho coisas na minha vida. Corre para ele. Foi assim que o filho pródigo fez, correu para o pai. Abandonou e correu para o pai. E Deus, Pai, lavou ele de cima a baixo, vestes novas, calçado novo, anel novo, festa, celebração, porque o filho estava morto e voltou, estava perdido e foi achado. Então, se você é filho, você tem acesso ao Pai. Filho é aquele que é nova criatura. Filho é aquele que é justiça de Deus.
esse filho, a partir de agora, ele vive pela fé, ok? Então, viver pela fé é um estilo de vida. Vivemos pela crença na palavra. Nós vivemos pelo nosso sistema de crença, ok? Seja ele bom, seja a palavra ou não, mas vivemos por ele, ok? Eu vivo por crença. Se eu não estou crendo, será que eu estou vivendo? O viver que Deus chama para viver é o viver por fé. Só vivemos por fé. Se não estamos crendo, será que nós estamos vivendo? A vida de Deus está ligada à crença. Então, é um tema central na nossa vida, não é periférico, não é um estilo de vida. Crença não é algo que faz parte de um pedacinho da nossa vida, é toda a nossa vida. Nós vivemos por fé, ok? Se não estamos vivendo por crença, algo, liga alerta. Estou crendo na palavra de Deus? Estou baseando minhas decisões na palavra de Deus? Não, liga o alerta, ok? Liga o alerta porque temos que ter atenção, porque é assim que se vive. Não sou eu que estou dizendo, Jesus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. A carta Hebreus declara isso. O escritor aos Hebreus declara, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é um estilo de vida e isso agrada a Deus, ok? Então, liga o alerta. Ó. A crença está para com a nova criatura, assim como respirar está para o nosso corpo. Sem crença é impossível agradar a Deus. Crença não é algo temporário, mas é algo contínuo. Então, não é algo que você começa e aborta. Eu vou tirar umas férias. Eu estava crendo na palavra de Deus, mas aconteceram algumas coisas. Eu fiquei meio decepcionado. Não pode parar. Por que eu vou parar? Não, Paulo diz, não abra mão da vossa confiança. Ela tem grande recompensa. Ok? Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Não tem prazer naqueles que desistem de acreditar. Não, nós fomos chamados para acreditar até o fim. Veja, o milagre está na perseverança. Ok? Nós vamos alcançar na perseverança. Não podemos abrir mão. A bênção está pertinho ali e as pessoas estão desistindo. Não pode. Ok? Mas, pastor, eu não tenho forças. Se volta para Ele. Olha para Ele que Ele renova nossas forças. Ok? Não olha para o mundo que tira a sua esperança. Não olha para o tamanho da montanha. Olha para o tamanho do nosso Deus. Olhe para a promessa. Ela vai te dar esperança e vai te sustentar para que você continue firme. Agora, se você tira os olhos da promessa, se você tira os olhos daquilo que Deus diz, vamos ser desestimulados. Ok? Precisamos daquilo que gera estímulo, que gera fé, boas mensagens, boas amizades. Não estou falando de pessoas perfeitas, mas alguém que crê como você, que está do seu lado para, ok, você foi chamado para ser luz, para ser sal, mas você precisa ouvir verdades, ok? Você está num ambiente para brilhar, você está num ambiente para ser sal, para ser luz no meio dos incrédulos, no meio daqueles que não temem a Deus. Mas aqueles que andam perto de você, amigos, ok? Mesma linguagem, pessoas que creem como você, para que você possa decolar, ok? A palavra fala sobre isso, sobre não andarmos na companhia daqueles que não querem nada. Na minha versão, né? Aqueles que não querem nada com a hora do Brasil. Está lá em Salmo 1, fala sobre as amizades, não sentar na roda dos escarnecedores, aqueles que não temem a Deus. Você vai brilhar na vida deles, mas não vai fazer como eles, ok? Então fala de termos amizades que têm a mesma linguagem, a mesma fé. Se você fica perto de algumas pessoas, você fica perto de 4 pessoas que estão cheias de fé, você anda com essas pessoas, como é que você vai ficar? Para baixo, desanimado? Não, eles vão te encorajar, eles estão firmes. Ih, pastor, então eu não conheço ninguém. Vou ficar sozinho. Então vai ficar sozinho até Deus providenciar. Vai chegar alguém. Mas veja, fica sozinho então. Ok? É vida ou morte. Estou falando, é vida ou morte. Não dá tempo de nós brincarmos mais. Não tem tempo para perder tempo. Nós temos na reta final, final dos tempos.
Malignidade em alta. Como é que se combate? Trevas, luz, verdade no nosso coração. Então não tem tempo para ficar ouvindo aquilo que não é verdade. Historinha, não tenho tempo para isso. Verdade, verdade, verdade. Quer ajuda? Ajuda as pessoas. Ora, ministra a palavra. Ok? E verdade para dentro, verdade para dentro, verdade para dentro. Não quer escutar? Beleza, Deus te abençoe e tal. Vamos lá, vamos seguir em frente, vamos avançar. Agora, quem quer escutar, você ministra. Mas, cuida do seu ouvido. Cuida do seu ouvido. Não estava nem aqui separado isso. Estou gastando um tempinho para falar sobre isso, mas olha, cuida do seu ouvido. Um pastor norte-americano muito famoso, Joe Osteen, ou Joe Osteen a pronúncia, ele falava: você não é lixeira. Não é. Nossa, seus ouvidos foram criados para ouvir a verdade e proclamar a verdade. Não é que você não possa ouvir as pessoas e ajudá-las, mas olha, você põe verdade para dentro. Ok? Cuida do seu ouvido, cuida das suas amizades. Ok? Você não precisa de um monte de amigos, milhões de amigos, mas aqueles que você tiverem que possam ser a diferença. E se você não tem, beleza, fica com Jesus, fica com Ele. Ele é seu amigo, você não está sozinho. Ele é seu amigo. Você não está sozinho. Amém? Então, vamos compartilhar aqui um pouquinho sobre a fé, que esse estilo de vida, que a palavra chega a citar que é loucura. Sabe, andar com Deus é andar por fé, e a mente muitas vezes não entende, ela trava, por isso a gente não vive por ela. Nossa mente é importante. Andar com Deus te torna uma pessoa de mente sadia. A fé é sadia, a fé é equilibrada, a fé é prudente, mas a fé, ela nos leva a atitudes que a nossa mente não faz sentido. Vamos ver aqui exemplos maravilhosos de Pedro, de Jesus, de Abraão, que a mente diz: não pode, não pode, não pode, não funciona. Então ela dá essa trava, mas a gente tem que não viver por ela, mas aprender a viver pelo coração, pelo homem interior. Ok? Então veja só, em 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, eu destaquei que o homem natural ele não aceita, são loucura, não pode entendê-las. Ele não aceita, não aceita. Por que ele não aceita? Por que são loucuras? Porque ele não entende. Então o homem natural ele vive só por aquilo que ele entende, só pelo que a visão vê, os ouvidos ouvem, só por aquilo que ele processa na mente. Calma aí, eu não estou entendendo isso, então eu não aceito. Ok? Então, como o homem não entende certas declarações, certas atitudes, ele não aceita. Ok? Se você não sei se você já teve essa experiência perto aí de você tomar uma atitude, porque você, com base na palavra, com base no seu coração, e alguém falar assim: cara, que você está fazendo isso? Não faz sentido. Ele: mas cara, é o que está no meu coração, eu vou fazer. Deus me falou para eu fazer isso, e você faz. Mas quem está olhando não entende, e não aceita. Que absurdo, por que você está fazendo isso? Como é que você dá isso? Como é que você faz isso? Você vai sair no prejuízo. Ele não aceita. Por quê? Porque ele não entende. Ele não consegue discernir você. Por quê? Porque se discerne no espírito. É aqui dentro que acontecem as coisas. Ok? Então, o homem natural, ele não entende. Ok? Por isso ele não aceita. Então, nossas declarações, elas vêm do Espírito, ok? Do coração. Em 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Então, a palavra da cruz, essa obra maravilhosa, é loucura. Não, é loucura. Jesus morreu, tudo bem.
mas ressuscitar não creio. Como assim? Jesus foi um profeta que existiu. Ele morreu e acabou. Ressuscitar não. Por quê? Não pode ressuscitar. Por quê? Porque eu não entendo, então eu não recebo isso. Então, mas a fé, ela crê naquilo que não vê, mesmo que não apareça. Ok? Não vemos a Deus, mas cremos nele. Percebemos ele. Ok? Mas para o homem é loucura. Mas para nós que cremos é o poder de Deus. É o poder de Deus porque experimentamos milagres. Então, querido, existe uma guerra entre a mente natural e decisão de fé. Tem essa oposição da nossa mente, de tomarmos decisões de fé. Então, a fé, ela não está baseada em conclusões humanas, e sim na palavra de Deus. Então, isso é o que Deus diz, é o que vale, ok? A fé não está baseada em conclusões humanas, e sim na palavra de Deus. Então, vou te mostrar aqui um exemplo que a conclusão humana não era o que deveria ser decidida, mas sim o que Deus diz. Em Lucas 5:4, relata Pedro trabalha a noite toda, pescador experiente, ok? Experiente naquilo que ele faz, conhecedor, beleza. Pedro lança a rede após trabalhar a noite toda. Não havia peixe. Então, o que a lógica natural diz? Não vou lançar de novo. Jesus disse para lançar a rede. Não vou lançar. Por quê? Porque a lógica, eu trabalhei a noite toda, não tem peixe. Se eu lançar mais uma vez, eu vou trabalhar à toa, vou me desgastar à toa. Então, a mente, ela não compreende. Nós lemos aqui, ó. Ela não aceita. Que absurdo, Jesus mandou Pedro lançar de novo, ele está cansado. Isso aí é antiético, Jesus. Não está sendo humano hoje em dia, nos dias de hoje. Que falta de sensibilidade, Jesus. Mandar Pedro lançar a rede novamente. Não aceita, porque não entende. Mas não tem que entender, tem que crer. Pedro, lança a rede sobre a tua palavra. A fé, ela está baseada na palavra de Deus, não na mente. Sobre a tua palavra, eu vou lançar. Então, do ponto de vista natural, o que Pedro estava fazendo? Loucura. Poderia ter pessoas ao redor dele, né? Falando, Pedro, você está doido, rapaz, para fazer isso. Por isso que é importante a gente ter boas amizades, ok? Que nos encorajem, não que nos ponham para baixo. Então, Pedro lançou a rede. Então, natural, mente natural versus uma atitude de fé. Filha de Jairo, por exemplo, em Mateus 9, 24, 25, disse, Jesus chegando disse, saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Todos começaram a rir dele. Porque estavam rindo? Porque não entendiam. Porque o que Jesus estava falando só podia ser discernido no Espírito. Jesus estava declarando a palavra criadora. Jesus estava declarando a palavra criadora. A palavra que cria. A menina não está morta. Ele declarava o que ele queria ver. A palavra criadora. Todos começaram a rir, porque não entendiam. O homem natural não entende. Não está morta. É louco. Jesus, você não está bem, Jesus. Você não está bem, Jesus. Você não está bem. Vê se esse menino está com febre. Olha, ela está morta, Jesus. Você não está bem. A fé é loucura. Mas para nós é o poder de Deus. Por quê? Porque vamos experimentar milagres. A fé está baseada no que Deus diz. Então, todo mundo que não cria, sai. Jesus, dá licença. Depois que a multidão se afastou, todo mundo sai. Aí ele entrou
Ok? Entrou ele, pai, a mãe, 3 discípulos. Cadê a multidão que está rindo? Ó, quem não acredita, ó, se afasta um pouco. Jesus não ama as pessoas? Claro que ama. Ele ama aquelas pessoas? Sim. Mas olha, o ambiente de crença para produzir milagres. Vocês creem? Não. Então, se afastem. Vocês acreditam? Jesus faz acepção de pessoas. Jesus, claro que não. Ele ama todos, ele quer salvar todos. E ele quer fazer milagre na vida de todos. Mas nós precisamos crer. Ok? É a fé que libera os milagres. Quem não crê, dá licença. Vamos ficar aqui um ambiente de milagre, um ambiente de crença. Ok? A sua casa é um ambiente de crença. Não deixe a incredulidade entrar. Ok? Tua casa é um ambiente de crença. Jesus, quem está rindo, sai fora. Pai, mãe, estava com 3 discípulos. Jesus, todo mundo ali. Vocês creem? Jesus, manda ver. É loucura mesmo. A menina está dormindo, vai levantar. Beleza. Quem crê na loucura do Evangelho, fica ali. A sua casa, você e a sua casa, ó, fazendo aqui, ó. Toda incredulidade, você e a sua casa. Aqueles que acreditam, sua casa acredita em Deus. Sua casa acredita em Deus. E olha, não podemos nos preocupar com o que vão pensar, tá? Por andarmos na verdade. Não se preocupa. É o que vão pensar por você andar. Se você andar na verdade, se é a verdade, fica tranquilo. Não se preocupa se vão tacar pedras, se vão falar mal. Se você está respondendo, andando na verdade, podem rir de você. Jesus nem se preocupou. Aí Jesus, eu imagino Jesus pensando, caramba, eles estão rindo, mas não sabem o milagre que vai acontecer. Não vão ver. Poderiam ver, mas estavam rindo, desprezando a verdade. Sabe, em si eles, não estou falando mal deles, né, que era intencional deles. Não, era um homem natural. O homem natural, ele age assim, ele vive só pelo que ele vê, pelo que ele enxerga, que ele tem. E ele não aceita porque não entende. Mas você é um ser espiritual. Nós somos seres espirituais, nascidos de novo. Nós estamos vivos por dentro. E nós vivemos agora não pelos sentidos, vivemos pelo homem interior, vivemos pela nossa crença. Ok? Outro exemplo bem bacana é sobre Abraão, que eu estava falando, né, que não podemos nos preocupar com o que vão pensar por andarmos na verdade. Você está andando na verdade, fica tranquilo, fica com o que Deus diz, mesmo que vão rir de você, e você é doido, e você é careta. Cara, eu estou andando na verdade, você vai ver o poder de Deus, ok? Então, andamos na verdade. A fé não é uma fé imprudente, cega, doida. Não é a verdade. Nós vamos ver o poder de Deus. A fé, ela não se baseia em conclusões humanas. O homem natural, ele não entende, ele rejeita, mas nós andamos nessa verdade que faz milagres, que produz resultados. Não é algo simplesmente doido que nós andamos nessa verdade para nada. Não, ela é transformadora. É o poder de Deus. A cruz, essa loucura, nós lemos em 1 Coríntios 1,18 que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas essa loucura para nós é poder, é vida, é transformação, ok? Então, fica firme aí. Bem, Abraão, você será pai de muitas nações. Então disse o Senhor, voltarei em Gênesis 18:10, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, ok? A mente, muita idade bem avançada. Sara já tinha passado da idade de ter filhos. E aí, então, já naturalmente, aí que conclusão humana, já tem idade e já passou da idade de ter filho. Por isso, Sara riu consigo mesma. O homem natural, ele rejeita. Por quê? Porque não entende. Mas a palavra de Deus, ela não depende de nada.
ela não depende das circunstâncias, do que eu vejo, de conclusões humanas, da lógica natural, porque a palavra de Deus ela é criadora. Ele faz da estéril mãe de filhos. Ele criou todo o sistema reprodutor feminino, ele criou, ele sopra e dá vida. Okay? Ele é criador. Falando em criador, Deus criador e criativo, não perca aí a continuação da série do Pastor Rodrigo sobre criação, sobre um Deus criativo. Ele é criador, ele criou todas as coisas. Se você olhar para o corpo humano, essa perfeição, essa máquina incrível, isso aqui é obra de uma criatividade sem igual. Se você olhar os animais, a variedade de espécies de animais, isso não é obra do acaso, isso é obra de um Deus criador, criativo, que habita em nós, que nos faz pessoas criativas também. Amém? Então, tá lá, Sarah riu consigo mesma, depois de estar velha e o meu Senhor já idoso, ainda teria esse prazer? Então, Sarah riu, porque o homem natural, ele não entende, ele rejeita. Mas essa loucura é o poder de Deus. Sarah creu, Abraão creu, e eles experimentaram isso. Veio o neném, veio Isaac. Então, queria finalizar falando sobre a loucura e algumas coisas que nós fazemos, ok? Mas, repito, é o poder de Deus, ok? Então, as pessoas também colocam isso, mas a gente precisa ficar firme. Por exemplo, dar o dízimo e ofertas no meio da pandemia. Nossa, honrar a Deus no meio da crise. Amar nossos inimigos. Não, isso não faz sentido, cara. A mente começa a travar. Orar pelos que nos perseguem. Não, calma aí, isso aí não faz sentido. É loucura. O homem, ele não aceita isso. Não, não pode. Não aceito. Loucura naquilo que recebemos. Perdão. Deus tem perdão para mim de graça. Aí a mente natural. Não, não pode. Aquele ladrão que estava ao lado de Jesus. Jesus declarou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não, não pode. Como assim? Muito moleza. Ele fez muita coisa errada. É um assassino. Fez isso, aquilo. Se arrependeu, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não pode. Paz, que excede todo entendimento. Dormir no travesseiro. Não, essa paz aí é que você não tem problema. Não, mesmo com problema, com várias contas para pagar, situações, você dormir no travesseiro, isso não existe. Não faz sentido. Mas para nós, é o poder de Deus. Então, não fazemos por causa da mente, sabe? Mas sim por causa do coração. Não fazemos, oramos, abençoamos os inimigos, oramos para aqueles que nos perseguem por causa de conclusões da mente. Não espere uma conclusão na sua mente, que sua mente vai dizer, taca uma pedra na cabeça dele. Fazemos por causa do coração. Ok? Nós vivemos pelo coração. Porque o homem natural, ele não aceita. Porque ele não entende. Porque as coisas de Deus, elas se entendem aqui, ó. É no Espírito. São discernidas, entendidas. O reino de Deus não vem com visível aparência. Não é um reino físico, ele estará dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então, querido, guarda essa palavra. Ok? Esse é o nosso estilo de vida, viver por fé, e é assim que nós vamos viver de um modo vitorioso e vencedor, porque essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então, tenha um ótimo restante de domingo, uma ótima semana, e vamos seguir juntos aí na verdade. Deus te abençoe, em nome de Jesus.